Ele se importa quando você se importa. Agora, quando o cego clamou na porta de Jericó, "Oh, Jesus!" Sendo judeu ortodoxo de boa posição na sinagoga, mas quando ele disse, "Que barulho é esse?" disseram, "Jesus de Nazaré está passando." Um profeta disse, "Jesus, filho de Davi!" Oh, que repreensão foi para o seu pastor e sacerdote que estavam ali. Mas não se importou com o que o pastor, sacerdote e nada diziam, estavam interessados. Ele se importou o suficiente para conseguir sua visão, então clamou. E quando aquele cego estava pronto, ele se importou o suficiente para clamar. E Jesus se importou o suficiente para curá-lo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se importa quando você se importa, mas você tem de se importar primeiro. Você tem de provar que você se importa. Ele se importou tanto que quando a mulher vivendo com 6 homens identificou, soube e reconheceu o seu sinal de Messias, de discernimento, se importou o suficiente que ele perdoou cada pecado dela e lhe deu águas a qual ela não foi ali para tirar, porque ela reconheceu. Ela disse, "Senhor, vejo que és um profeta." Quando ele lhe disse que havia de errado com ela, e ela estava esperando que aquele dia chegasse, só que tinha ido em todos os grupos da igreja e não teve oportunidade de fazê-lo, mas quando ela viu o homem, o qual lhe podia contar o que havia de errado com ela, ela disse, "Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele fará essas coisas." Ele disse, "Eu o sou." Isso é o suficiente. Ela se importou, ela deixou o cântaro para a cidade e foi, disse, "Vinde, vede um homem, o qual me falou todas as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias?" Ela era parecida com Raabe. Ela se importou tanto que ela armou toda a cidade. Ela se importou porque algo havia sido feito, a escritura vindicada havia sido confirmada positivamente. E ela se importou. Ela não se importou com o que os homens disseram ou com o que alguém disse. Ela viu, ela estava ali quando aconteceu. Ela se importou e se importou com seu povo, a ponto de que contou para cada um deles e fez com que toda a cidade cresça em Jesus Cristo. Ela se importou e ele se importou. Com certeza cuidou. Jesus se importou o suficiente pela mensagem de hoje para fazer as mesmas coisas aconteceram, como disse, até que ele morreu, ressuscitou, para lhe enviar o Espírito Santo, o Consolador, mostrar seu ministério hoje que continua vivo. Ele se preocupa o suficiente. Nós não nos importaremos não nos importaremos nós. Ele morreu por esse ministério. Ele morreu para que o Espírito Santo pudesse estar aqui hoje mostrando essas coisas. Se importou com você, se importou em trazer isto aqui. Ele se importou para fazer essa afirmação. Se importou porque ele o amou. Ele se importou o suficiente para fazer isso, enviar o Espírito Santo para isso, fazer esse ministério hoje. Foi assim que ele provou que se importou naquele dia, porque ele veio para vindicar o que Deus disse que ele seria. Por isso a mulher o reconheceu, disse, "Eu sei que quando o Messias vier, ele será um profeta. Quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas." Ele cuidou o suficiente a respeito da palavra de Deus para vindicar isso para ela. Amém. Agora ele enviou o Espírito Santo nesse dia de concepção intelectual para que ele possa ser o mesmo Espírito Santo, provando através de nós que ele ainda é o Messias. Provando da mesma maneira. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora a pergunta é, você se interessa? O que você pensa a respeito? Está aqui, isso tem de ser provado muitas vezes. Você se importa o suficiente para crer nisso? Crer o suficiente para confessar seus pecados, que você está errado, confessar a sua incredulidade e aceitar? Você se importa o suficiente para aceitar. Ele se importou o suficiente para morrer e ressuscitar e trazer isso a você. Você se importa o suficiente para aceitar? Creio que já está provado desde o tempo do Noé, desde Gênesis. Nós não temos tempo de entrar em tudo isso, mas você vê que ele se importa. Ele morreu para que você pudesse se importar, para que você pudesse ter um caminho. Ele trouxe esse caminho e disse exatamente o que aquele caminho faria e tem feito agora. Aqui está ele mostrando que isso é verdade. Agora, nessa hora maligna em que estamos vivendo, você se importa o suficiente de todo o coração? Você crê nisso? Se você participa da fila de oração, onde que for, não é isso? Você se importa?
Coloque seus cuidados sobre ele. Ele se importa com você. Seja sincero. Você se importa o suficiente para ser sincero, pois ele tem provado pela sua palavra dedicada que ele se importa. Ele prometeu que enviaria isso. Ele fez isso e prometeu. E aqui está. Ele se importa. Agora, e você? É você que deve cuidar em seguida. Ele se importou o suficiente. Ele se importou o suficiente para conquistar cada inimigo para você. Com que tudo que você tem a fazer é ser sincero e crer. Conquistou a morte. A morte não é nada para eu querer conquistar. Ela já foi conquistada. A enfermidade não é nada para eu conquistar. Não é para Cristo. Não, é para Cristo conquistá-la. Ela já está conquistada. Eu tenho de me importar o suficiente para crer. Você está com medo de que alguém lhe veja? Está com medo do diagnóstico do médico? Está com medo de que a igreja, com que a igreja lhe dirá? Medo de se colocar aqui, frente com o diabo, dizendo, eu já confessei meus pecados, coloquei tudo de lado, tenho crido em tua palavra, aqui estou, cria em mim cuidado. Tu cuidas de mim, eu cuidarei de ti. Eu me lembro daquele velho bom hino, ele cuida de ti, faça sol ou sombra, cuida de ti. Vamos inclinar a cabeça. Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Faça sol ou sombra. Ele cuida de ti. Cantemos para Ele, de cabeça inclinada e o coração também. Ele cuida de ti. Vamos olhar para tudo o que Ele tem feito. Ele cuida de ti. Faça sol ou sombra. Ele cuida de ti. Ele cuida. Agora, se você se importa, levante a mão enquanto canta. Ele cuida de ti. Faça sol ou sombra. Ele cuida de ti. Pai Celestial, neste momento, na hora tardia do dia, fazendo confissões, estamos do fundo do coração, que conhecemos através da palavra agora que sempre te importas com os teus. Mas o problema é, Senhor, nós nos importamos. Queremos ter estudo, dizer bem, eu tenho doutorado ou LLD. Isso é conhecer a receita, mas não tomá-la. Deus, rogo que cada um de nós tome as angústias de Cristo dentro do nosso próprio coração. Toma o sofrimento dele sobre nós para vermos que devemos sofrer também pela reprovação do seu nome, que devemos sofrer e que sejamos como os discípulos antigamente, voltar regozijando pelo privilégio de levar a reprovação por causa do seu nome. Concede, Pai, vou orar pelos enfermos, Senhor, e pôr as mãos neles. Estão com as mãos levantadas, muitos vão receber oração, segundo cartões de oração, e alguns aqui não chegaram em tempo para pegar o cartão, mas vão crer, Senhor, poderem levantar a mão. Para mim parece assim que toda a congregação, muitos estão enfermos, estes lenços estão aqui sentindo a tua divina presença através da palavra ungida. Cura-os, Senhor. Concede que o pedido deles seja respondido. E agora dos lenços da audiência, para os seres humanos que estão sentados em outros locais sofrendo, a presença do Senhor deixa vir, Pai, cura todos. Podes curá-los esta manhã na divina graça, ao confessarmos, Senhor, e o teu servo, confesso a inabilidade. Não tenho nenhuma só coisa, Senhor, que eu possa apresentar a Ti como mérito.
somos indignos. Nenhum de nós pode fazer isso, Senhor. Não somos dignos dessas coisas que vamos pedir. Mas, Senhor, sabemos que Jesus subiu para a glória e está preparando um lugar ali para nos receber quando formos para Ele. E Ele nos disse que nos enviaria o Consolador, o qual seria o Espírito Santo. E Ele faria a sua obra e habitaria conosco para sempre. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem outra vez sobre nós esta manhã e vindica a tua presença, Senhor. Como fizeste quando andavas aqui na terra, que esta audiência possa saber que estás aqui nestes últimos dias para edificar a tua palavra e para provar que, como foi no dias de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem. Senhor, é para a tua honra e glória que pedimos, enquanto nos submetemos a ti com nossa confissão. Limpa-nos com o teu sangue, Senhor. Lava-nos com a água da palavra. Limpa-nos no sangue e apresenta-nos, Senhor, como exemplos, como Pedro falou na leitura do texto esta manhã, para o mundo incrédulo. Pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou pedir à irmã agora, pianista, só um momento. Podemos atrasar um pouquinho hoje, mas não é sempre que venho. Tenha paciência conosco. Se todos permanecerem só mais uns minutos, vou orar por todos. Billy, Paul, onde está? Entregou, distribuiu os cartões de oração. Quais foram? B, 1 a 100. Vamos pegar alguns do B e ver se ele nos dará o discernimento. Ver se ele estará aqui conosco. Pedir a ele, você crê que ele fará isso? Eu tenho pregado, estava ungido, mas agora eu realmente preguei longe. E vamos pedir para pessoas se colocarem de pé. Vamos orar por todas elas. Começaremos com o número 1. Qual o número 1? B. Fique de pé quem tem cartão de oração. Não, eu... Vou trazê-los até aqui, saem por este corredor e descem. O B, número 1, quem tem cartão de oração número 1, quer dizer que não está no edifício, está bem. Sinto muito, senhora, está bem. B, no número 2, então, começaremos, deixa o B, número 2, quem tem, poderia levantar a mão assim, para que possamos ver, senhora, bem aqui, 3, quem tem o 3, agora vamos somar nossa fila através da parede, moveremos aqui a algum lugar, está bem. Cartão de oração número 3, quem virá, e a senhora vindo aqui, eu não vi sua mão, desculpe, irmã. Número 4, quem tem o cartão de oração 4, pode levantar a mão aqui para ver quem é o homem lá atrás. Irmão de cor, pode vir até aqui. Número 5, quem tem o número 5, o cavaleiro lá atrás. Número 6, quem tem o cartão de oração número 6, levante a mão. Aqui está 6, Senhor. 7, agora isso fará com que haja tumulto. 7, muito bem, vem até aqui. 7, agora número 8, onde está, pode vir, Senhor, número 9, muito bem, Senhor, número 10, está bem, garotinho, enquanto estamos pensando nisso, a coisa mais doce, quando entram, penso nos menininhos, me matam em pensar isso. Menininho, você colocou ali atrás e disse, irmão Branham, o senhor poderia fazer algo por mim, mais ou menos do tamanho deste? O que é, filho? Eu disse. Ele disse, ore pela minha mãe, ela só usa o nome de Deus em vão e ela tem uma vida horrível. Onde você mora? Aqui na cidade, eu disse. Ele disse, sim, Senhor. Ele queria que sua mãe fosse uma mulher boa e não é de admirar que Isaías disse, um menino os guiará. Número 10. Não é esse número 10. Muito bem. Número 11. Isso. Número 12. Número 12. Muito bem. Número 13. 14. Muito bem. 15. 15 não vejo. Número 15, 16. Muito bem. Venha desse lado, senhor. 16. 17. 18. 18 não vejo. Muito bem, senhora, irmã. 18. Muito bem. Agora vá para aquele lado, senhora.
Por favor, saia daquele lado. Agora veja, uma fila de oração é o suficiente para ficarem de pé aqui de uma só vez. Enquanto a fila de oração começa a diminuir, vejam então que Billy Paul ou alguns deles aqui na plataforma, o irmão Neville, daqui a pouco vamos ver. Agora, quando notar o irmão Neville viu a fila de oração está ficando um aceno assim, porque orar para que o Espírito Santo... Agora, esse homem na cadeira de rodas aqui tem um cartão de oração. O Senhor, ele tem um cartão de oração. Muito bem, pode levá-lo na fila de oração. Agora, alguém que está aqui que não consegue se levantar, alguém ajude a chegar.